Olá pessoal, tudo bom? A aula de hoje vai ser sobre distribuição granulométrica. Já existem duas aulas mais antigas no canal, que eu postei há algum tempo atrás, na verdade três. Duas demonstrando peneiras, tá? E uma demonstrando distribuição granulométrica no Excel. Essa aula que eu vou dar, que vai ser hoje, serve para você fazer o seguinte, pessoal, serve para você ter a base e usar aquelas outras três aulas de apoio, tá? Não se preocupe que o momento para você parar de ver esse vídeo e colocar o outro das peneiras, ou se você quiser ver depois, mas para fazer sentido tudo isso, vai ser demonstrado neste vídeo, tá? Vamos começar. Hoje eu aproveitei e diminuí a minha câmera para garantir para vocês que vejam bem a apresentação, né? Isso foi um erro de outras aulas. Mas vamos lá, pessoal. Bom, distribuição granulométrica. Vamos entender primeiro, pessoal, o que é essa distribuição granulométrica, qual o objetivo de entender ela e como que usa isso na prática. Imagine que você tem um corpo mineralizado. Esse corpo mineralizado pode acabar de vir da lavra ou pode já estar sendo tratado, pode passar por um britador, um moinho. Se você pensa que todas as partículas, quando estou falando partículas, são as partes que formam esse corpo mineralizado, estão do mesmo tamanho, como esse caso aqui. Vou pegar um marcador. Como esse caso aqui, está errado. Isso daqui está errado. Por quê? As partículas não possuem todas o mesmo tamanho. O que existe é uma faixa de tamanho. Então, essa faixa de tamanho vai mostrar para você que você vai ter partículas maiores, vai ter partículas médias, assim como vai ter partículas menores, pessoal. O nome dessa propriedade não é bem uma propriedade, mas o nome desse fato de você ter partículas maiores, médias e menores, delas formarem uma faixa, é uma faixa de distribuição. Então aí vem a ideia de faixa de distribuição granulométrica. Ó. O que é distribuição? A distribuição aqui, ela faz referência ao fato de você ter partículas de diversos tamanhos. Então, a granulometria dessas partículas, elas não vão estar todas de um tamanho só. Você vai ter partículas maiores e você vai ter partículas menores. Para o teu processo, seja ele qual for, você vai ter que adequar as partículas, essa distribuição, para o teu processo, tá? Então, a primeira ideia, eu acredito que esteja claro. O que é distribuição granulométrica? A faixa de distribuição granulométrica. É isso. É o fato de você ter um tamanho maior e um tamanho menor e as partículas estarem distribuídas entre esse tamanho maior e menor. Pessoal, você pode imaginar em metalurgia extrativa, e você fica até meio chato, vivo falando isso, mas isso é bem importante. Metalurgia extrativa, que vem logo após o minério chegar na indústria, na usina, você vai ter ou um processo pirometalúrgico ou um processo hidrometalúrgico. O processo pirometalúrgico, ele é feito forno a forno. Não se preocupe que em breve eu vou colocar aulas de pirometalurgia e de hidrometalurgia. Você que é aluno do curso presencial já aprendeu bastante, principalmente a parte do ouro, certo? Mas você que está aí vendo o vídeo pela internet ainda não viu as minhas aulas de piro e hidrometalurgia, vai ter no canal daqui a uns dias. Tá?
Mas é o seguinte, ó, pessoal, processo pirometalúrgico, você usa um forno. Eu vou pôr um quadro aqui para mim, só um pouquinho. Eu vou fazer um slide a mais, porque eu quero um quadro para mim poder explicar um detalhe para vocês. Então, rapidinho eu ponho esse quadro aqui e a gente já volta para essa explicação. Só mudar a cor disso daqui, pessoal, porque... Opa, o fundo não. Vou pôr uma cor branca aqui para a gente poder ter esse quadro. Aí você pensa, o fim da picada, fica mudando as coisas no meio da aula. Mas vamos lá. Então a gente estava aqui falando da pirometalurgia e da hidrometalurgia. Isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse claro para vocês, tá? É necessário que você entenda o que eu vou falar agora. Pirometalurgia, usina pirometalúrgica e usina hidrometalúrgica, pessoal. O que acontece é o seguinte: separação do minério ganga, do elemento de interesse ganga, em usina pirometalúrgica, vou por aqui, ó. Vou pôr em vermelho porque lembra fogo, piro, né? E lembra forno também. Então vamos pôr em vermelho isso. Ó. Por aqui piro em vermelho. E vou pôr hidro em azul. Pessoal, processo pirometalúrgico, o primeiro que eu vou falar aqui. O que você tem num processo pirometalúrgico? Você tem um forno, então vai ter um forno aqui. Sempre assim, pode ser diferentes fornos e às vezes tem forno depois de forno, mas a separação do elemento de interesse com a ganga é feito em forno. Então aqui está o forno aqui, vou escrever aqui o forno. O que acontece se eu colocar alguma coisa muito fina no forno? Então ele não pode, ele explode. Por quê? Porque nesses fornos ele tem a passagem do ar. Uma das coisas que acontecem no forno é o ar passar aqui. O ar passa. O ar passa com um elemento para transportar o calor, um tipo de transporte, fenômeno de transporte de calor. E aí vai acontecendo algumas reações de redução e vai separar o elemento de interesse da ganga, formando muitas vezes uma escória e o teu elemento de interesse, tá? Mas o que eu queria que você lembrasse mesmo é que o forno, pessoal, ele não aceita, guardem isso, ó, não aceita, desculpem a letra que escrever com mouse é ruim, mas é para guardar mesmo, ó, não aceita pó. O que acontece se eu colocar pó num forno? Ele explode porque o ar não consegue passar. Agora o processo hidrometalúrgico é diferente, a ideia dele é diferente. Você vai ter um tanque ou alguma coisa onde você vai ter uma solução. Se for do ouro, é uma solução de cianeto de sódio. Se for de cobre, poderia ser uma solução de ácido sulfúrico. Tem bastante coisa para ver, mas aqui acontece um processo chamado lixiviação. E para acontecer esse processo chamado lixiviação, você vai ter que ter as partículas do pó, partículas do minério muito finas.
Então aqui você vai ter que ter partículas finas para conseguir lixiviar. Vou pôr muito. Eu sei que você deve estar pensando, qualquer hora eu estou tendo um pesadelo por essas letras aqui, mas é que escrever no mouse não é muito fácil assim. Mas vamos lá. O forno, pirometalurgia. Vamos ver aqui, ó. Pirometalurgia, caso de forno. O que ele não aceita? Não aceita pó. Se ele não aceita pó, as partículas, no caso de pirometalurgia, elas necessariamente precisam ser maiores. Elas devem ser do tamanho um pouco mais, um pouco menos de 1 polegada, no geral. Processo hidrometalúrgico, a separação do elemento de interesse com a ganga é feita geralmente num tanque, através de um processo chamado lixiviação. É uma dissolução seletiva aqui, e você vai conseguir separar o que você quer do que você não quer, por reação química também, geralmente de oxidação, nesse caso. Quer dizer, geralmente não, sempre é oxidação. Então aqui você tem que ter partícula muito fina. Aqui você vai ter que ter pó. Aqui você não pode ter pó, tá? O que isso significa em termos de distribuição granulométrica? Em outras palavras, em termos de distribuição granulométrica, isso significa o seguinte, que para essas partículas aqui, para você usar no forno, elas vão ter que ter uma distribuição onde vai ter a maior e aqui vai ter o menor. Então tem essa distribuição aqui do maior para o menor, ó, pessoal. Só que no geral essa distribuição não pode aparecer partícula com tamanho de pó. Vai ter que ser um pouco menor que 1 polegada, a menor delas vai. A maior delas geralmente não pode ser muito maior que 1 polegada. Existe uma faixa aqui de distribuição granulométrica. Já aqui, nessas partículas do ouro, você vai ter partículas de pó um pouquinho maior e partículas de pó um pouco menor. E essa faixa você tem que perceber. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais fácil aqui para pirometalurgia. Vamos imaginar que a faixa de distribuição granulométrica esteja entre 2 mesh, isso aqui é o símbolo de mesh, a gente vai ver, e 1 mesh. Seria uma faixa de distribuição granulométrica possível. Pode ter tipo 1,5 aqui. Pode ter alguma coisa que esteja 1,6, 1,7, pode, mas tem que estar nesse meio aqui. Já a partícula de pó, a faixa de distribuição granulométrica da hidrometalurgia já é diferente. Aqui eu preciso do pó e no caso do ouro, ela pode ter, por exemplo, 150 mesh, que é alguma coisa muito fino. Se você não entendeu a ideia de mesh ainda, eu aconselho a parar esse vídeo e ir para o vídeo das peneiras, que está bem explicado isso lá. Mas, por exemplo, de 150, o quanto mais fino melhor, né? Mas vamos supor que aqui a faixa de mesh esteja 150 e 180 mesh. É possível? É. E é uma granulometria viável para um processo hidrometalúrgico do ouro essa. Qual que é o mais grosso? O mais grosso, ele tem passante a 150 mesh. Qual que é o mais fino? A passante a 180 mesh.
ou retido a 180 mesh. Fica aqui no meio, aqui você pode pôr 155, 160 e assim por diante. Mas existe essa faixa de distribuição granulométrica para hidrometalurgia e existe essa faixa aqui de distribuição granulométrica para pirometalurgia. Agora, note um detalhe, vamos ver um detalhe importante. Quando eu coloquei de 2 a 1, é para achar um valor mais ou menos para vocês entenderem o que é esse mesh. Quando eu coloquei aqui de 150 a 180, faixa mais grossa e a faixa mais fina, também é para você entender. Mas no fundo isso é para você entender que na pirometalurgia a faixa de distribuição granulométrica é grande. Já na hidrometalurgia a faixa de distribuição granulométrica é composta por partículas muito finas. Olha como eu coloquei no slide aqui, ó. Usinas pirometalúrgicas. Nesse tipo de usina, o elemento de interesse é separado. Nossa, tá errado aqui, não é separado, é separado da ganga através de operações utilizando fornos. Lembra? Piro, forno. Como, por exemplo, a gente pode citar o processo siderúrgico e o processo de diversos ferros liga. Agora, isso daqui é importante. Para esse caso, a granulometria tem que ser maior, perto de 1 polegada, ou seja, a distribuição granulométrica aqui, pessoal, ela vai ter que estar perto de 1 polegada. Um jeito de interpretar esse perto de 1 polegada é justamente isso, entre maior 2 mesh e menor 1 mesh. Usina hidrometalúrgica. Nesse tipo de usina, o elemento de interesse, pessoal, separado da ganga por uma operação unitária de lixiviação. Ela é uma operação unitária que é uma dissolução seletiva. Então, o elemento de interesse vai ficar dissolvido no líquido. Então, você vai ter que ter a tua distribuição granulométrica na forma de pó. Em outras palavras, ele pode ser mais grosso, um pó mais grosso, até um pó mais fino, mas no geral, cada processo hidrometalúrgico vai ter um tamanho de pó aqui, um tamanho de distribuição granulométrica de pó aceito. Exemplo de parte hidrometalúrgica, eu posso falar o processo do ouro. A gente já cansou de ver que é 150 mesh, tem que passar por 150 mesh. Quando eu falo que cansou de ver, eu cansei de falar isso na sala, né, pessoal? Mas eu posso falar da prata, alumínio, níquel eletrolítico. Não confundam com ferro-níquel, que é outro tipo de processo. Ferro-níquel é pirometalúrgico. Terras raras, entre outros. Podia ter cobre aqui também. Bom, como o foco da aula não é exatamente hidro e pirometalurgia, aqui só está mostrando a hidro e a pirometalurgia para você entender que processos diferentes usam distribuições granulométricas diferentes. Vamos para entender agora a distribuição granulométrica. E a primeira parte para a distribuição granulométrica é entender o que é o mesh. O que o mesh é? É uma medida. Assim como você tem o metro, assim como você tem a polegada, assim como você tem o pé, você tem o mesh. E é uma medida, certo? Essa medida, ela significa o que? É uma medida de 2,54 centímetros por 2,54 centímetros. Então tá aqui, ó. Esse 2,54 centímetros equivalem a 1 polegada. Ou seja, 1 polegada por 1 polegada. Isso é a definição do mesh. Se aqui na horizontal ele tem 1 polegada, na vertical ele também vai ter 1 polegada. Não é muito bom escrever aqui, mas
Aqui tem uma polegada, desse lado aqui. E aqui de cima para baixo ele também tem uma polegada. Isso equivale a 1 mesh. E eu peço para vocês assistirem a videoaula de peneira, aquela aula prática que eu fiz, que vai mostrar isso de uma maneira muito mais fácil para entender. Bom, e na mesma aula ele mostra aqui essa divisão de mesh. Esse 2,54, lembrando que é uma polegada, então 1 polegada para 1 polegada, 1 mesh. 2 meshes, o que seriam? 1 polegada, aqui o 2,54 dividido no meio, na horizontal, e no meio na vertical. Isso é 2 meshes. 3 meshes, pode ver que tem 3 aberturas na horizontal e 3 aberturas na vertical. 4, a mesma coisa, aqui se você contar 1, 2, 3, 4 por 4 e 5. Se fosse 150, é 150 por 150, isso é 150 mesh. E o jeito para mim falar que é mesh, eu coloco uma gradinha dessas, tá? Eu estou tentando lembrar o outro nome dessa gradinha, mas é esse símbolo aqui. Então, aqui tem uma explicação do mesh, tá? E uma coisa que eu queria que você percebesse, não é tão fácil de perceber isso na aula da peneira, é que conforme aumenta o mesh, eu tenho mais aberturas na peneira, mas o meu fio que forma a malha da peneira, ele vai ficando mais fino. Pode perceber que esse fio tem uma grossura, já o fio dessa peneira é um pouco mais fino, um pouco mais fino e um pouco mais fino. Conforme você aumenta o mesh, vai ter mais espaços para passar o minério, no mesmo tamanho, igual você pode ver aqui. Só que, o que aconteceu? O fio que faz essa malha, que forma a malha da peneira, ele tende a ficar mais fino. Tem para frente, a gente vai falar em algumas teorias, algum modelamento matemático, onde explica a grossura desse fio em relação ao mesh, mas não é o foco, pelo menos não dessa aula. Pessoal, esse quadro aqui que eu falei um pouco mais sobre peneiras, se você chegou até aqui, e se você ainda não viu os vídeos sobre peneiras, tem 2 no canal, eu recomendo a você que pare o vídeo agora e volte depois de assistir o vídeo sobre peneiras, tá? Inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo nesse momento e fazer uma parte 2 desse vídeo, aonde você vai pegar e vai parar agora para ver o vídeo da peneira, e eu vou deixar em sequência na playlist já, certo? Então, antes de ver a parte 2 da distribuição granulométrica, eu aconselho a você assistir os vídeos das peneiras, para revisar tudo isso que a gente viu aqui. E até um pouco mais.